Hoje nós vamos tratar de algo que eu acho uma das coisas bem importante para o nosso aprendizado e para que a gente possa entender o porquê nós lemos a Bíblia, nós comentamos a Bíblia, nós insistimos em falar sobre ela, sobre este livro. E aqui na casa, então, a gente nem pensa e nem tenta trazer qualquer outro tipo de ensinamento a não ser esse que venha da Escritura. E nós vamos ver hoje, neste capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17, Paulo defendendo isso. Paulo defendendo a necessidade de se ensinar a palavra, de se ouvir a palavra, de insistir em ensinar a palavra. Então nós vamos ler a segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Olha o que diz aqui, nesse finalzinho desse texto, diz assim: toda, não diz parte, ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É interessante que a gente tem passado por algumas dificuldades no mundo, porque a gente acha que qualquer coisa, estou falando para cristãos, pessoas que conheceram a Jesus, acham que pode misturar qualquer coisa com a palavra de Deus. E você vai ver em qualquer lugar da Bíblia, em qualquer lugar da Escritura, os apóstolos, profetas, aqueles que conheceram e acharam a Escritura, incentivando o povo a voltar-se para a leitura ou para ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai ver em lugar nenhum a Bíblia dizendo: leia um livro alternativo para poder dar base àquilo que nós estamos falando. Não, a Bíblia ela é suficiente para tudo que a gente precisa na vida. Para tudo. O problema é que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente às vezes quer uma resposta que o nosso coração está gritando. E nem sempre, na hora, vai ter a resposta que a gente quer. Mas Deus, ele tem o seu método, o seu jeito de falar conosco. Então Deus não te responde do jeito que você quer. Ele responde do jeito que você tem que aprender e do jeito que você precisa olhar para Ele. Entende? A Escritura, ela é a evidência do testemunho e da obra de Deus. É a evidência. Você não está aqui porque acha que os crentes são maneiros, ou porque é legal vir para a igreja, ou porque é legal cantar música. Não, nós estamos aqui com esse entendimento, acredito eu, que porque Deus nos fez entender que Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. E que esse livro revela isso para a gente. Quando a gente olha para a obra da sua mão, a gente vê claramente que o que está escrito é verdade. Eu olho para a criação e digo: está escrito, disse Deus que criou o mundo, e você olha para a criação, tem que ser um ser supremo. E a Bíblia vem declarando e falando sobre ele em todos os lugares. Então a Bíblia é evidência do testemunho, da obra e da voz de Deus. Se eu não leio, não vejo, não entendo o testemunho, a obra, não ouço a voz de Deus, jamais eu posso segui-lo. Ele deixou esse livro escrito para que a gente não se confunda com o nosso coração, para que a gente não se confunda com a nossa alma, para que a gente não ache que aquele desejo que a gente tem vem de Deus. A gente olha, tem um desejo. Eu vou na Escritura procurar para ver se isso que eu estou pensando realmente é de Deus ou não é de Deus. Então, Paulo vem dizer para Timóteo: toda a Escritura,
toda a Escritura, não é parte da Escritura, é toda a Escritura divinamente, quer dizer, foi Deus que inspirou o homem. Não fala parte da Escritura é parte do homem e parte da Escritura é de Deus. Algumas pessoas chegam a dizer o absurdo de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí eles dizem assim, porque tem palavras lá que não foi Deus quem disse. Mas é Deus quem colocou como palavras, mesmo que seja dos homens, os erros dos homens, para que a gente entenda o que Deus fez. Então, ela é a palavra de Deus. Correto? Então, uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos mostra em todo lugar é a presença do nosso Messias, do nosso Cristo, do Verbo, a palavra que estava com Deus. Você vai ver Novo e Antigo Testamento, ele vai apontar para um lugar, Jesus. Jesus. Eu não posso descartar o Antigo Testamento, a antiga aliança, não posso descartar, dizer assim, não, porque agora vieram os apóstolos, então agora eu tenho que andar na nova aliança. Para eu entender a nova aliança, eu preciso ter o antigo, a antiga aliança. E para que a nova seja, dê entendimento do que eu estou fazendo, eu preciso ter a antiga. Então, um depende do outro. Não posso nunca, jamais, jogar fora um texto ou outro. Então, só para a gente ver, eu vou ler 2 versículos aqui para a gente ver que, desde o começo, e em toda a Bíblia, fala do nosso Cristo, o Verbo. Então, eu queria que a gente abrisse aí em Gênesis capítulo 1, versículo 3. O que diz aí, versículo 3? E disse Deus, haja luz e houve luz. As pessoas acham que isso é um texto que não revela muita coisa. Quando Deus abre a sua boca, nos revela que a sua palavra é viva. Deus não simplesmente disse e alguém foi lá e tocou. Não, a sua voz fez com que a luz aparecesse. E o interessante é que a luz, eu já disse isso, vou falar 500.000 vezes, essa luz, ela é composta de coisas para que ela ilumine. Quem deu a regra, quem fez a equação, quem fez o manual para que ela funcionasse daquele jeito? Jesus, é a palavra, a vida. Como é que eu sei que isso é verdade? Aí eu abro lá em João, capítulo 1, para a gente entender que a Bíblia se completa. Quando Deus disse, e os homens leram que Deus disse, eles olhavam e entendiam que Deus era soberano e que a voz dele era poderosa. Mas essa voz, ela é manifesta. E aí os apóstolos, quando vieram, começaram a mostrar o que era que estava realmente acontecendo. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim, no princípio era o Verbo, a voz, a ação, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí diz no versículo 2, e ele estava no princípio com Deus, versículo 3, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu entendo que a palavra de Deus revela o Cristo, o Verbo, aquele que a gente esperava, aquele que era prometido. Então toda a Escritura vai me revelar Jesus e vai ser apta para me ensinar. Por que ela é apta para me ensinar? Porque está escrito aí no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se ele é criador de todas as coisas, ele é o sabedor de todas as coisas. Ele é a mente brilhante. Não existe alguém que tenha uma mente brilhante tanto quanto Cristo, porque ele fez tudo perfeito. E onde que eu vou buscar conhecimento? Nele, que é o Verbo, que é a palavra. Entendem isso? Então, a Bíblia, ela é para ser lida, por quê? Porque ela fala dele, e contém ele na Escritura, e não só contém, mas ele fala conosco quando a gente lê a palavra de Deus. Lá em... a outra coisa que a Bíblia é para nós, ela é o manual, ela é a bússola e ela é o remédio. Você vai ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nos mostrando isso. Olha o que diz em Gênesis 26, versículo 5. A Bíblia é manual. O interessante é que se a gente não ler um manual de algum equipamento, o que acontece? Pode ser que dê ruim, né? Porque a gente usa de maneira errada. Então, quem nos criou não foi ele, ele não nos fez, ele sabe como é que a gente funciona, não sabe? Ele sabe onde temos errado, não sabe?
Então, ele escreveu algo para que a gente entenda como a gente deve viver, entendeu? Então, a Bíblia é o manual, Cristo é o manual das nossas vidas. Em Gênesis 26, versículo 5, diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, Deus falando de Abraão, e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então, o que diz ali? Que Abraão obedeceu. Abraão entendeu a voz de Deus. Ele seguiu os mandamentos, ele seguiu o manual. Ele entendeu que se ele obedecesse, vamos dizer assim, da forma que as pessoas gostam, né? Daria certo. Porque se ele não obedecesse, não daria certo. E o próprio Deus dá testemunho de Abraão, porque ele obedeceu. Ele ouviu, ele seguiu os estatutos, ele seguiu os preceitos. Então, a Bíblia é o manual, a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus, é o manual para a nossa vida. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Olha o que diz aí, Mateus, capítulo 22, versículo 29, de Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Como é que a gente quer funcionar se não conhece as Escrituras? Se a gente não conhece as Escrituras, o que a gente faz? Erra. A gente não consegue alcançar aquilo que deve ser alcançado. Entenda, o nosso corpo está com defeito. Está com defeito, esse defeito se chama pecado. O pecado nos fez estar com defeito. E o que é que faz com que o nosso pecado não nos estrague? Não estraga esse equipamento, esse corpício. O que? Não, estraga o corpo, tudo bem. Mas o que faz com que a nossa vida siga numa direção boa, correta? A Bíblia. É a Bíblia que apaga as nossas transgressões, porque ela aponta o erro, o defeito que está em nós. Estão entendendo? Então, ela é o manual. Ela não é só o manual, mas ela também é a bússola. É ela que nos orienta, ela que nos mostra o caminho. Então, Êxodo 18, versículo 20. E declara-lhes os estatutos, olha o manual, e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, a palavra de Deus, ela é o manual, e não só o manual, mas também ela que indica, ela que mostra, ela que revela o caminho. Mateus capítulo 26, versículo 54. Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que dizem assim, convém que aconteça. Como que a gente entendeu o caminho? Porque cumpriu aquilo que foi dito. Como é que eu posso seguir um caminho se de tudo que se fala não se cumpre? Correto? Então a Escritura, ela revelou e ela cumpriu. Então eu posso seguir, porque além de falar que iria acontecer, aconteceu. Então eu posso caminhar, eu posso seguir junto, eu não preciso duvidar. Então, quando eu leio a palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz é me consertar. Ela não conserta esse corpo, porque esse corpo é carne, ele vai para o pó. Mas ele me faz estar diante de Deus. Deus já não olha o meu pecado. Deus olha a vida, a palavra, o Cristo na minha vida. Então eu fui consertado por causa do manual, que é a sua palavra em mim. E ela também me mostra agora como eu devo andar, de que maneira eu devo caminhar. E como eu devo caminhar? Olhando para ela, vendo o cumprimento e as obras que Deus no passado falou e que agora estão acontecendo e foram reveladas a nós. E ela não só é o manual, não só é o caminho, como ela também é o remédio. Mesmo Cristo tendo nos salvo, e entendo, vocês não vão perder a salvação se estão com Cristo Jesus, mas mesmo assim o nosso corpo ainda tende a errar, a querer fazer o que é errado. Então, o que é que vem nos corrigindo? É a própria palavra, e ela também é o remédio. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, é o manual, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, seguir o caminho,
e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardar todos os teus estatutos, nenhuma dessas enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou Deus que te sara. Correto? Amém? Então, ele é o remédio, ele que nos sara, ele que nos cura. O que aconteceu no Egito? Não creram, resistiram a Deus, e Deus os puniu. Mas ele fala, povo meu, segue o que estou falando, porque mesmo que a gente venha padecer por causa do pecado e venha morrer, mas ele nos sara, ele nos cura, nós estamos salvos diante dele. Não foi o que a gente tem falado esses dias? Ele nos salvou, ele nos resgatou, então não tem mais condenação sobre a vida da gente. João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Se tem vida eterna, é porque fomos curados, fomos salvos, nós fomos sarados, e são elas que testificam de mim. Então a palavra de Deus, a Escritura, ela vai sempre revelar o caminho, vai sempre nos dar a direção do caminho, ela vai curar as nossas feridas e nos revela a voz que faz isso, que é Jesus. Mas quando a gente lê esse texto que nós lemos lá em Timóteo, eu queria trazer uma base maior ainda sobre isso, porque alguém pode chegar para você e falar assim, mas não tinha Novo Testamento. Então, de que Escritura Paulo está falando? É ou não é? Paulo disse para Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. De que Escritura que ele está falando? Não tinha Mateus, Marcos, Lucas, nem João. As cartas ainda estavam sendo lidas pela igreja. De que Escritura ele está falando? Eu posso dizer que o Novo Testamento, então, é a palavra de Deus? Porque todos os apóstolos vão afirmar que a Escritura é boa, mas eles não tinham noção, naquela época, de que nós teríamos também o Novo Testamento. Nenhum deles. Paulo ainda chega a citar e a falar com os irmãos para que lessem as cartas nas igrejas. Mas entendo, naquele tempo não tinha o Novo Testamento. Então, por que o Novo Testamento entrou nessa biblioteca fantástica? Por quê? Por qual motivo? Nunca pararam para pensar isso? Ou alguém já questionou quanto a isso? Porque já me questionaram, já, várias e várias vezes. Ué, o Novo Testamento não é válido não, só é válido o Antigo. E tem gente que ainda fala assim, não, o Antigo Testamento acabou, só vale o Novo. Não, um depende do outro. E por que um depende do outro? Pastor, qual o motivo pelo qual um depende do outro? E isso é a coisa importante da gente entender. Entendam, quando o Antigo Testamento foi escrito, ele foi escrito, mas ele não mostrava quem era de fato Jesus. Ele só falava do cumprimento. Ele só falava da promessa daquele que viria, o Messias. Mas quem é o Messias? Como é que eles saberiam do Messias? O Messias veio, e aí os apóstolos conheceram Jesus, e entendendo o Antigo Testamento, entendendo a Escritura, começaram a proclamar, segundo a Escritura, que aquele era o Cristo. Por isso o Novo Testamento entrou como Escritura, porque a revelação do Cristo, o entendimento do Antigo Testamento, foi dado pelos apóstolos. Entenderam isso? Isso é lindo demais. Abre comigo aí em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. Se alguém falar para vocês que o Novo Testamento não é Escritura, vocês podem confirmar, é Escritura, é palavra de Deus, porque os apóstolos estiveram com Jesus e eles revelaram aquilo que foi dito no passado. E eles não só revelaram, eles vieram traçando e mostrando. No Antigo Testamento, mostrando, está vendo o que está escrito aqui? Fala dele, fala de Jesus. Então, foi a base para o entendimento nosso. Porque quando a gente lê agora o Antigo Testamento, a gente pode visualizar Jesus, porque foi nos esclarecido, foi nos revelado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21, diz assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quanto da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido.
Só para vocês lembrarem a história. Está lá Pedro, Tiago e João no monte. E junto com Jesus, de repente Jesus se transfigura. E vem uma nuvem sobre Jesus, e na nuvem ouve-se uma voz: esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. E ele, no texto, lá nos evangelhos, ainda diz: a ele ouvi, correto? Mas calma aí, se alguém vê uma imagem, ou alguém mudar o aspecto do seu rosto, virar outra coisa e disser para você: me ouça, ou então você ouvir uma voz diz assim: pode ouvir que é meu filho, vocês vão seguir? Porque muita gente segue visões. Mas olha a continuação da leitura, percebe como é tão importante o Antigo quanto o Novo Testamento. E ouvindo esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos... Entenderam? Eles ouviram o que aconteceu e eles lembraram do que estava escrito, revelando quem é Jesus. Vou ler de novo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Atentos ao quê? As palavras dos profetas, aquilo que foi falado antes. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque os profetas... Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Entenderam? Então, os apóstolos andaram com Jesus. Mas como é que eles confirmaram que Jesus era o Cristo, era o Messias, era aquele que viria a salvar? Entendendo o Antigo Testamento, aquilo que foi deixado como manual para eles. Eu não posso nunca receber algo, ter uma visão e não ver se isso vem de Deus. Porque a maioria das religiões hoje que surgiram porque alguém teve uma visão, mas qual é a base para aquilo ser certo? A nossa base toda está na Escritura, vem contando desde o começo. Não só vem contando desde o começo, mas ela vem revelando e se manifestando como verdade, cumprindo tudo aquilo que está escrito. É por isso que nós cremos em Jesus. Nós não cremos em Jesus porque alguém falou que Jesus era legal. Nós cremos em Jesus porque Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Criador de todas as coisas. E nós estamos firmados nele porque não só foi revelado a nós, mas quando nós lemos, vemos que é Ele. Por isso a gente precisa ler a Palavra de Deus. Por isso a gente precisa amar a Palavra de Deus, não para a gente tirar sorte com ela, né? Vamos ver o que a palavra tem para mim hoje. Aí vai lá, bênção sobre bênção. Então, morte. Aí a pessoa pula, né? Se tiver algum versículo estranho. Não, a Bíblia foi escrita para a gente conhecer Jesus. A promessa, para a gente entender que somos pecadores. Ela é o nosso manual, ela é o nosso remédio, ela é a nossa bússola. Se não lemos, não podemos conhecer Jesus. Aí a gente só fica empolgado com as coisas que acontecem. Ou vou para a igreja lá que tem um pula-pula, ou vou para a igreja lá que tem algodão doce, vou para a igreja lá que dá bombom, porque lá é maneiro, lá passa vídeo, lá tem o coach. Mas a igreja que fala da palavra, as pessoas não querem nem ouvir, porque causa agonia, a gente vai ver isso. Então, que a nossa vida esteja completamente firmada nesta doutrina, neste entendimento. Exemplos. Nós vamos ler alguns exemplos sobre isso que nós estamos falando. Que a revelação na Escritura, né, sobre o Messias, o cumprimento de todas as profecias. E isso foi revelado pelos nossos irmãos, os apóstolos, que andaram com Jesus. Jesus se revelou, os apóstolos viram e confirmaram com as Escrituras que ele era Senhor. Então, nós vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 16. Homens, irmãos, convinha que este cumprisse a Escritura. Está vendo como é que eles estão tratando a situação? Estão tratando com a Escritura. Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi
o guia daquele que prenderam a Jesus. Então, Pedro está aqui falando, eles estavam levantando um outro apóstolo, e ele começa a trazer ensinamento, entendimento, de que o que aconteceu não foi por acaso, foi porque estava escrito, estava na Escritura. Isso é para confortar o nosso coração. Olha, aconteceu um fato. Foi o acaso? Não, Deus já predisse, já estava escrito. Então, poxa, então a gente fica tranquilo, a palavra é segura, a gente pode continuar nesse caminho. Então a Escritura dá base para a gente. Outro texto, Atos capítulo 8, do 32 ao 35. E o lugar da Escritura que lia era este. Filipe está num lugar, o Espírito o toma e leva para outro lugar, com um eunuco. E aquele homem está lendo um livro. O Espírito Santo pega ele e leva ele a outro lugar, para ele ouvir o que o rapaz está lendo. Olha só. E o lugar da Escritura que ele lia, esse homem estava lendo, era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. Está lendo a Escritura. E como está mudo o cordeiro diante do que os tosquiam, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contara a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Está falando de Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Com quem ele pergunta? A Filipe. Filipe é diácono. Filipe, ele vai falar da Escritura, daquilo que foi falado anteriormente pelo profeta Isaías. E aí diz assim: de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele revela Jesus Cristo para aquele homem que está lendo a Escritura. Ele não está lendo um livro de comédia, não está assistindo um filme que diz olha para cima, ele não está assistindo um coach, não está ouvindo terraplanista, não está ouvindo Lula nem Bolsonaro. O cara está lendo a Escritura e, por ela ser revelação, aquele que está cheio de Deus começa a mostrar aquilo que está escrito. E é assim que acontece com a palavra de Deus. Nós vamos vendo o cumprimento e vamos vendo que o cumprimento realmente aconteceu e agora nós vivemos isso. Por isso é necessário ler a Escritura. Gálatas capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas. Isso é o apóstolo revelando o que estava escrito lá no Antigo Testamento. Versículo 9. De sorte que os que são da fé, porque não havia lei, como Abraão creu, são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê, pastor? Porque está escrito assim, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. Então o Antigo Testamento revela que o homem é pecador, revela que o homem não consegue cumprir todas as coisas, que aquele que não cumprir a lei, ele peca, é maldito. Então vem Cristo e deposita em nós a fé. Nós cremos em Jesus, porque estava escrito antes, e aí nós não somos mais salvos pela lei, nós somos salvos pela graça por causa de Cristo. Mas o que fazemos? Andamos tentando cumprir os seus mandamentos, tentando andar como ele andou, entendendo que fomos salvos para anunciar e proclamar este reino. Por isso é necessário ler a Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Às vezes a gente acha, e eu já vi gente falar isso, que a Escritura, o Novo Testamento foi escrito e é aí que Jesus apareceu. Não, Jesus não apareceu no Novo Testamento.
Jesus apareceu no início. Jesus não apareceu. Jesus é Deus desde o início e foi sendo revelado, foi sendo proclamado no Antigo Testamento e ele foi revelado no Novo Testamento. Só para a gente poder entender, o Novo Testamento, ele traz base àquilo que estava escrito no Antigo. Você quer entender o Antigo Testamento? Leia o Novo. Quer confirmar o Novo? Leia o Antigo. É assim que funciona. A Bíblia se completa. Se eu ver, isso aqui está escrito aqui, mas está escrito lá também? Deixa eu ver. E está escrito, então confirma isso aqui. Pô, não estou entendendo aquilo ali que está escrito no Antigo. O que eu vou fazer? Vou no Novo, porque os apóstolos, eles me revelam aquilo que está dizendo no Antigo. Entenderam? Então é necessário que a gente leia a palavra de Deus, é necessário que a gente busque o entendimento. E essa parte que eu li está lá em Isaías, versículo 28, 16. Não precisa abrir, depois é só os irmãos pesquisarem. Bem, então a gente entende que a palavra, ela nos corrige. Como diz no começo, que nós lemos aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada, tanto a antiga quanto a nova aliança. Toda ela. Mesmo que os apóstolos não tivessem posse da história de Jesus, eles viveram com Jesus. Entenderam? Então, quando foi escrito para que a gente pudesse ver, observar e entender os fatos que aconteceram e que foram revelados aos apóstolos. E assim a gente poder ser corrigido, ensinado, repreendido e instruído em justiça. E aí vem o versículo 17, que diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito. Quem pode ser perfeito? Nunca ninguém vai ser perfeito, mas entenda, a gente tem um problema no nosso corpo, chamado pecado, que nos leva ao mal, nos leva a ser imperfeitos. E aí vem Cristo sobre as nossas vidas e nos cura, nos sara. Mas para que a gente ande nessa santidade, nós precisamos ler a Escritura e nos faz ser homens perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. O que é ser perfeito? Pedro vai dizer. Pedro vai citar a Escritura, que está lá em Levítico 11, 45. Pedro vai dizer assim, nosso amado apóstolo, 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que é ser santo? É ser separado. Você nunca vai ser santo igual a Deus. Deus não existe mudança, não existe variação, não existe sombra, não existe pecado em Deus. Mas em nós existe. Deus fala e cumpre, a gente fala e não cumpre. Mas o que Ele nos pede? Volta lá de novo, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Então, a gente vai vivendo e tentando mostrar, santificar, anunciar o nome de Deus e mostrando, revelando em nós que Ele nos salvou de todo o pecado. Ok? E aí, versículo 16 vai dizer, porquanto está escrito, a base. Por que eu estou falando isso? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, ser perfeito é caminhar com Deus, é ouvir a voz de Deus, é permitir que a sua vida seja instruída pela palavra de Deus. Isso é ser santo. É permitir que a leitura que nós fazemos da Escritura venha nos sarar, nos corrigir, nos instruir, para que a gente possa também falar da mesma forma. E aí ele vai dizer aqui, para a gente poder encerrar, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou dar prosseguimento, diz assim, conjuro-te, peço para vocês, se tivesse nosso tempo, né, fosse os crentes de hoje, eu falo assim, em nome de Jesus, né? Assim, peço para vocês, pois diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Se ele fala lá que
toda a Escritura é inspirada, e ela é apta para fazer o que ela tem que fazer, agora ele vai dizer, então, perceba, não deixe de pregar a palavra, não inventa outra coisa, pregue essa palavra, insista, a tempo e a fora de tempo. Em suma, não tem tempo para falar de Deus, da palavra de Deus. Não é simplesmente para falar Deus é amor, né? Porque as pessoas gostam de falar Jesus te ama, Deus é amor. Não! Fale a palavra, fale de quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que vai acontecer com aquele que não o segue. É isso, prega com entendimento a palavra. A tempo e a fora de tempo, corrija. Nós fomos chamados para denunciar pecado. Não é só o pecado dos outros, não. O nosso pecado também. Porque as pessoas acham que a Bíblia, na mão dos crentes, é para corrigir pecado dos outros. Não, ela corrige a gente. A Bíblia é para nos corrigir e, nos corrigindo, corrige a outros também. Porque nós seremos separados, nós seremos santos como Ele é. Seremos homens perfeitos, perfeitamente instruídos. Então, nós somos corrigidos e com longanimidade e doutrina. A gente vai ensinar, corrigir com paciência, com tempo, sem pressa, entendendo que o que importa é que a doutrina, que é a palavra de Deus, seja pregada em todo tempo. Por quê, pastor? Por que tem que ser a palavra? Porque virá tempo, e nós estamos vivendo esse tempo em que não suportarão. Não suportar é como se tivesse algo pesado na tua mão. Evelyn, você aguenta um saco de cimento? Não, é assim que as pessoas estão carregando hoje a palavra de Deus. Como se estivesse carregando algo insuportável de se carregar. Entenderam? Hoje eu ainda carrego um saco de cimento, mas tem hora que um saco de cimento, né, parece que é um troço difícil, né? Mas eu ainda carrego um saco de cimento. Mas você carrega com aquela dificuldade, hoje é com dificuldade. Mas é assim que está hoje. As pessoas ouvem a palavra de Deus e está insuportável ouvir a palavra de Deus. Eu garanto para vocês, se eu estivesse passando um filme aqui, dizendo que é bíblico, e anunciando por aí, apareceria bastante gente na igreja. Se eu falasse para vocês que amanhã, que hoje eu iria fazer uma oração de poder e os seus problemas fossem resolvidos, com certeza a igreja estaria cheia de gente. Se eu dissesse aqui que a gente fosse fazer um louvorzão para o pessoal se acabar de dançar com louvorzão, quem sabe a igreja estaria cheia. Mas quando a gente fala que é culto de doutrina, só aqueles que amam a palavra de Deus e suportam, porque eu vou dizer para vocês, ela continua pesada para a gente, até para a gente que suporta a palavra de Deus, porque ela corrige, ela nos confronta, ela é pesada, mas quem nos dá o alívio depois que a gente ouve é Ele. Então, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. São professores, mestres, para incentivar aquilo que você quer. Os coaches, hoje é a modinha dos coaches, né? Vamos lá que vai dar certo. Teoria da prosperidade, é tudo isso, né? As pessoas gostam desses camaradas. Eu acho engraçado que eles vão enriquecendo, né? Me segue, vocês vão ver, eu vou abrir uma porta aqui, uma janela aqui, vou te mostrar a chave para você ficar rico. Mas quem está rico é ele, e você continua pobre, você está lá seguindo miserento. Mas tudo bem, mas o que Deus está falando comigo e contigo esta noite, para quem vai ouvir? Prega a palavra. Mesmo que ela pareça insuportável, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, prega a palavra. Porque foi para isso que Deus te chamou, não te chamou para outra coisa. Você pode fazer tudo na vida, pode trabalhar onde for, pode conquistar o que tiver que conquistar ou não conquistar nada. Mas se sobre a vida está Jesus e você entende quem Ele é, pregue a palavra, não pregue outra coisa. Não invente outra coisa. Versículo 4. E desviaram os ouvidos da verdade, voltando-se aos continhos, às modinhas, às fábulas. Igual história em quadrinho. Não vou dizer que é colega, porque ele de vez em quando estava lá no trabalho, na empresa onde eu trabalhava, né? Ele falava assim, cara, a Bíblia de vocês é um continho, a única coisa, eu só leria e leria ela se tivesse figurinha, mas ela não tem figurinha, não é igual a história em quadrinho, então ela não tem graça nenhuma. Então, por isso que a gente precisa pregar a palavra, porque muitos não suportam.
mas alguns vão suportar, vão querer ouvir, e é dever nosso falar. Versículo 5, mas tu, eu e vocês, quem está ouvindo, ser sóbrio, não encha a cara com besteira, com bobeira, não se embriague com mentiras, não, seja sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É para isso que o Senhor nos chamou. Mesmo que venham contra a gente, ou contra a palavra de Deus, nós insistimos, até com paciência, com longanimidade, com muito amor, ensinando a verdade, sem deixar de ensinar a verdade, mesmo que venham nos apedrejar, mas que a verdade seja dita pela nossa boca, porque é assim que o Senhor tem levantado homens verdadeiramente filhos dele, perfeitos e perfeitamente instruídos. Quer ser perfeito? Conheça a palavra de Deus. E essa palavra tem nome. Mesmo que esteja num livro, as letras, essa palavra se chama Jesus. Ele fez todas as coisas e nos deixou ainda o seu manual para que a gente pudesse segui-lo. Não é seguir outra coisa. Está aqui o manual, um livro, mas que quando ele está dentro de nós, é vivo. Mesmo que queime isso aqui, é vivo, é eficaz, é extraordinário. É perfeito. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e encha a vida de vocês com a graça e o amor de Jesus Cristo. Amém?